Estamos aqui no Solta o Verbo, mais uma vez, com um bate-papo muito interessante, que vamos ter aqui o Dr. Rovilson. Seja bem-vindo, doutor. Muito Eu queria obrigado. muito que o senhor se apresentasse para o nosso público. Como que o senhor chegou ao nome, ao escritório? Como que o senhor veio para o direito? Como que o senhor escolheu a área de atuação? Bom, Áurea, eu trabalhava com meu pai em uma oficina de radiadores. Já era casado, já tinha feito um curso superior e me interessei pela área do direito porque vi um julgamento pelo Tribunal do Júri com o nosso antigo professor, Dr. Tadeu, famoso Sim, Tadeu Dedinho. lembro, E lembro. aquilo mexeu muito comigo, eu nunca tinha visto nada daquilo. E me interessei pelo direito e me matriculei na faculdade de Direito, fiz o curso, trabalhando na oficina junto com meu pai. No final do curso, resolvi montar um escritório. Montei junto com um amigo chamado Maurício, era estudante também, e tinha uma colega nossa que era advogada, a gente foi trabalhar com ela, e dali que nós começamos. Então, isso foi no ano de 2000. Então tem uns 20 e poucos anos É, aí já de luta, de né? luta. Eu falo que hoje a gente não tem sorte, a gente levanta cedo e faz o nosso destino, né, Robilson? Nós fazemos nosso destino, com É. certeza. E dali você veio para o escritório e hoje você, aonde é seu escritório? Como que... Nós começamos ali na rua Santo Antônio, número 37. Uma rua pequenininha, perto da Comendador. Depois tivemos um outro escritório em frente da delegacia de polícia durante alguns anos. Em 2011, nós fomos para Comendador, em frente do antigo UAI. Estamos lá até hoje. E a sua vida acadêmica? O que que é a sua vida acadêmica? Me conte um pouquinho da sua vida acadêmica. O que que você faz hoje? Quais são as suas funções? Que hoje nós somos povo, né? Que a gente tem que fazer várias coisas, né? Sim. Então, como eu disse, eu formei em administração de empresas, depois na faculdade de Direito. Aqui na Faculdade de Aqui em Direito. Pouso Alegre, aqui em Pouso Alegre. Me especializei em Direito Público pela PUC de Minas Gerais. Depois também na mesma matéria Direito Público pela ANAMARS, Escola Nacional de Magistrados Estaduais. Fiz uma outra especialização em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Paulista de Direito, lá em São Paulo. Eu lembro, a gente ia junto no Ia mesmo juntos, ônibus. Eu é fazia no verdade. processo civil e Processo Civil, eu fazia no isso. civil e processo civil. Assim que eu saí da faculdade, eu já fui fazer pós. Aí eu Uma lembro da escola gente, sensacional, uma escola muito boa, gostei demais. E depois disso eu fiz o mestrado aqui na Faculdade de Direito, que foi o grande diferencial, o mestrado da Faculdade de Direito Sul de Minas. e você leciona hoje? Hoje eu leciono direito processual penal, direito penal constitucional na ASMEC, uma faculdade de direito que tem uma sede aqui em Pouso Alegre, tem em Ouro Fino e em outros lugares do Brasil também. E advoga, faz atendimentos, busca Advogo, filho na escola, ixi, dá advogo na área tempo para criminal, tudo? na área civil, muito mais na área criminal, né? Tribunal do Júri, que é a minha especialidade. Tenho a família, a gente cuida da Eu lembro muito família. de você quando você e o Valdomiro me lembram muito o Tribunal de Júri. São duas referências para mim. Você é uma referência, saiba disso, Muito obrigado. tá? Ó, o que que ocorre em um processo criminal? Como que é um processo criminal? Tem que ter o fato gerador do crime, tem que ter a notícia. Como é que é um processo criminal? Explica pra gente mais Bom, detalhado. um processo criminal, Porque todo mundo fala assim, né? Tem uma batida de. Vou processar você. ou na delegacia, Vou na fazer o delegacia. BO, É. né? Então, primeiro nós temos que ter uma norma penal, uma lei penal, que tipifica um fato, uma conduta humana como crime. Então, tem até um exemplo. Ó, usar sapato amarelo. Era um professor nosso que falava isso. Usar sapato amarelo é crime? Não, é horroroso, mas não é crime. Por quê? Porque não está escrito em lugar nenhum que é crime. Então tem que ter Entendi. uma lei que diga Uma normativa. que uma conduta é considerada crime. Existindo essa lei e praticada essa conduta, a pessoa aparentemente praticou um crime. Quando eu vou saber se isso é crime? Quando a pessoa for submetida a um processo e ao final do processo o juiz reconhecer que essa pessoa é culpada, que ela praticou o fato, que o fato é criminoso. E isso é uma
prerrogativa do juiz. O promotor também tem, né, na denúncia, né? Se eu não me... É porque eu não entendo nada de criminal, então por isso que eu estou aqui tirando dúvidas Nós básicas. temos biblicamente falando, nós temos um julgamento muito famoso, que é o julgamento de Salomão. Então, pelo julgamento de Salomão, nós vemos que ele era o acusador, ele era o advogado e ele era o juiz. Então, na antiguidade, era dessa forma. Numa pessoa só, nós tínhamos o Centralizada. acusador, o julgador e o advogado. Isso durante muito tempo. Então, hoje, nós temos um sistema diferenciado, chamado sistema acusatório. Então, aqui nós temos quem investiga é a Polícia Civil, a Polícia Militar faz a repressão, né, ao vivo ali, no momento do crime, a Polícia Militar que faz a repressão, e a Polícia Civil faz a investigação dos delitos. Essa investigação é encaminhada ao Ministério Público, que oferece uma denúncia criminal, e essa denúncia criminal é para um juiz de direito. Ah, sim, E esse juiz de entendi. direito que vai conduzir o processo. Tá, Então, o Ministério Público acusa, o juiz de direito recebe essa acusação e determina que se comunique com o réu, com a pessoa que foi acusada, para que ela passe a se defender. E essa pessoa entendi. contrata um advogado e o advogado passa a fazer a defesa. Aí nós temos a tríade processual, que é a acusação, a defesa e o juiz. Ah, então, porque as pessoas às vezes acham que é só o juiz, né? Então é importante salientar que hoje já individualizou isso do juiz. O juiz, ele não é o todo-poderoso da toga, né? Ele vai ter ali a defesa e vai ter o promotor também. É o juiz que decide. Mas, na verdade, ele precisa de alguém para provocá-lo, porque o juiz sozinho não decide nada. Então, o É, Ministério Público vai e oferece a denúncia, o juiz recebe, manda intimar o advogado, o réu, intima-se o réu, aí começa o processo, e o juiz vai tocando o processo, e as partes vão manifestando nas suas fases. entendi. A denúncia, por exemplo, se eu vejo um crime sendo praticado, a denúncia ela é anônima? Como é que funciona isso, por exemplo? Olha, você pode ter uma denúncia através de um boletim de ocorrência registrado com o seu nome. Ó, Se eu fui, se eu, presenciei um crime ou fui vítima de um crime, vou lá, faço o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência chega no delegado e ele instaura o inquérito para a apuração do crime. então já surgiu mais uma pessoa, já surgiu o delegado O de polícia. delegado, é que é uma fase anterior ao processo, a fase investigativa. Ah, entendi. Então, a fase anterior ao processo vem o inquérito policial, que é a fase da delegacia, que é o BO que vai decorrer. Aí, desse inquérito policial, vai para o processo para ver se vai virar denúncia ou não. Isso mesmo? Isso. O inquérito policial é uma investigação, ela é formalizada em papel, hoje até um instrumento eletrônico, mas o delegado começa a investigação, tem os detetives que trabalham, tem os inspetores, tem várias pessoas que trabalham nisso, tem a parte de perícia criminal, são todos servidores do Estado, Escreventes, né? escreventes. Depois que esse inquérito termina, quando ele está terminando, o delegado faz um relatório. Este relatório é encaminhado para o promotor de justiça. Aí ele vai decidir se vai denunciar ou não. Pode ser que ele não denuncie. Quando que ele não Entendi. denuncia? Se ele perceber que o fato não é crime, ou que não Que usar o aconteceu, sapato que amarelo. usar o sapato amarelo não é crime, ou que o fato não ficou devidamente demonstrado, pelo menos com indícios mínimos, aí ele não denuncia. Caso contrário, ele oferece a denúncia e se inicia o processo com o oferecimento da denúncia. Que aí vai tudo naquele processo que você acabou de explicar para gente. Ficou Exatamente. claro. Uhum. Quais são as garantias do direito criminal, no direito criminal? Nós tivemos na época da Idade Média processos sem garantias. Então, por exemplo, a produção da prova, que jeito que era feita lá na Idade Média? É um processo inquisitivo. Que jeito que era feito? Para apurar se uma bruxa é bruxa, se uma mulher é bruxa, que era considerado crime. Era. Era crime. É. Mulher ser bruxa era crime. Então, Fazer chás. fazia chás, né? Tinha gato preto em casa, Fazia chá. né? Falava com os bichos, né? Então, não, é crime. Mulher ser A bruxa é um TPM, crime, né? A nervosa e TPM. tal. Então, eles pegavam, por exemplo, essa mulher
colocava uma pedra, amarrava ela numa pedra e jogava num rio. Se ela não conseguisse escapar dessa pedra e sobreviver, é porque ela era inocente. Se ela morresse, ela era inocente. Se ela sobrevivesse, ela era bruxa. É. Aí eles matavam ela porque ela era bruxa. Eles Nossa, colocavam ela tinha um mastro, amarravam ela no mastro e punha fogo. Fazia uma fogueira. Se ela não se queimasse, ela era bruxa. Eles matavam que era bruxa. Se ela se queimasse, ela era inocente. quer dizer, morriam-se Era todas. uma lógica que fugia de qualquer lógica razoável, Aham. né? Então você tinha ali, colocava um ferro em brasa na mão de uma pessoa que era acusada. Se não queimasse a mão, era inocente. Se queimasse, era Eu culpado. Eles lembro de matavam. uma aula que eu tive com o Tadeu, que ele falou assim que colocava também em óleo quente, né? Esquentava óleo e Isso, punha punha. o braço da E até pessoa. algumas pessoas consideradas santas pela Igreja Católica conseguiram passar por essas provas de fogo e não se machucaram, né? Nossa, Foram sério? consideradas santas e tal, né? Mas era um absurdo. Então não tinha garantia alguma. Você estava condenado, você estava acusado, já era condenado. E depois, com o passar do tempo, foram verificando que isso não era correto. Então a pessoa passou a ter, o Estado passou a dar algumas garantias, mas isso não foi de graça. A partir da Revolução Francesa, que eles não confiavam nos juízes e tal, nós passamos a ter algumas garantias. No Brasil, nós temos várias garantias. Elas decorrem da Constituição Federal e também de diplomas internacionais de direitos humanos. Uhum. Dentre as garantias que nós temos, por exemplo, uma garantia que é importante, a garantia de um juiz que seja imparcial e independente. Essa é uma garantia muito importante. E esse juiz imparcial e independente, independente quer dizer que ele não depende de ninguém para decidir. Ele vai decidir de acordo com a consciência dele e de acordo com as provas dos autos. Dos autos. Aquela Imparcial frase que falam assim, o que não está nos autos não está no mundo, não está no né? mundo, é dentro da área criminal? Também dentro da área criminal. A prova tem que estar dentro dos autos, né? Então o juiz decide com base na prova. E esse juiz tem que ser imparcial, significa que ele não pode fazer torcida, nem para o promotor e Nem nem, para o nem defensor. para o réu, para o acusado. Um Aham. exemplo, no caso do julgamento do Luiz Inácio, na época que ele foi acusado e foi preso, foi condenado, processado e tal, nós tínhamos ali um juiz que era parcial. É, Ele o violou a Moro. garantia de imparcialidade. Isso foi demonstrado anos depois, muito tempo depois, É, né? Ele era um juiz parcial. Por que ele era parcial? Porque ele combinava o jogo com o Ministério Público. Isso não pode. O entendi. promotor acusa, o advogado defende e o juiz está imparcial no centro. Ele não pode torcer para um lado nem torcer para o outro. Ele não pode ajudar um lado e não pode ajudar o outro. Ele é um juiz imparcial. Essa é uma Entendi. garantia importantíssima. É. E também tem uma outra garantia que, no caso, eu trabalho com violência contra a mulher, que a gente tem a assistente de acusação e assistente de defesa, né? Isso também é muito importante. Isso é uma garantia importante, não é, Rubens? Me fala um Uma, pouquinho o disso. assistente de acusação é um advogado contratado pela vítima para ajudar o promotor na persecução penal durante o processo. É, me conta um pouquinho sobre isso. E no Código de Processo Penal ele prevê a possibilidade da vítima ou parentes da vítima contratarem um advogado para auxiliar o promotor. Então esse advogado ele trabalha em conjunto com o promotor. O promotor oferece a denúncia, a partir da denúncia o advogado já pode trabalhar. Ele vai trabalhando a partir da denúncia. O advogado também pode trabalhar no inquérito? Também pode. Mas ali ele não está na função de assistente do Ministério Público, assistente de acusação. Porque a acusação pressupõe a denúncia. É, Então ali ele trabalha como advogado da vítima, mas ali ele não é assistente de acusação. ali ele vai ser mais na colheita de Na provas, né? colheita de provas, na fase investigativa, na colheita de provas. Na colheita de Acompanhar provas. a oitiva da vítima, acompanhar a oitiva de testemunhas, solicitar diligências para o delegado, esse tipo de trabalho. E já no processo, ele é assistente do Ministério Público, fala junto com o promotor. Entendi. E nessa fase de garantias da assistente do promotor, ele vai ter que fazer alegações finais também? O promotor faz as dele, o defensor faz a dele? Ou um?
Um fazendo não necessita que o outro faça. Então, Como funciona? ele é um órgão coadjuvante, ele ajuda o promotor. Então, por exemplo, o promotor ofereceu a denúncia. A partir da denúncia, ele pode se habilitar como assistente do Ministério Público de acusação, né? Aí tem a audiência de instrução e julgamento, onde vai ouvir as testemunhas, vai interrogar o réu, se a vítima for Vamos viva, lá, né? vamos para um tribunal de júri, né? Tribunal de júri. Que é Então, a por sua exemplo, área. a vítima morreu. Então a vítima não vai ser ouvida, mas vai ouvir testemunhas e tal, e no final interroga o réu. O promotor começa fazendo as perguntas, aí abre a palavra para o assistente do Ministério Público. Aí ele faz perguntas também. Aí depois para o advogado da defesa e depois o juiz. Lá no final vai interrogar o réu. Primeiro o promotor, depois o assistente, depois o advogado e por último o juiz. No caso do réu, o juiz fala primeiro, na verdade. Tá? Na testemunha, primeiro o promotor, depois a defesa, promotor, assistente do Ministério Público, defesa e depois é o juiz. Quando é interrogatório é primeiro o juiz, aí muda a ordem. Primeiro o juiz, depois o promotor, assistente do Ministério Público e, por último, o defensor. O defensor fala por último. Né? Sim. Mas respondendo o que você perguntou, nas alegações finais, o promotor fala primeiro, depois fala o assistente. Ele tem o direito de falar também. Ele tem o direito, mas ele não tem a obrigatoriedade de falar. Ele está lá para isso. Ele está sendo pago para isso. Quando o promotor concorda com o assistente, ele já sabe que ele vai ter que deixar um espaço para o trabalho do assistente. Ok. Né? Ele pode fazer o trabalho dele integral, mas o espaço ele vai ter que deixar. Exemplo, se as alegações finais forem por escrito, ele apresenta a dele e o assistente apresenta a do assistente. Ok. Né? Se for oral, aí tem que dividir o tempo. Geralmente divide no meio. Ok. Geralmente divide no meio. Agora, um caso interessante, de um caso que eu trabalhei. Porque eu falo, porque eu adoro os seus tribunais. Às vezes eu vejo assim, eu vou lá assistir. É bacana. Eu sei que você gosta, eu lembro de você lá. Teve uma menina aqui em Pouso Alegre, uma criança que foi morta com um tiro na nuca. E esse caso foi a julgamento em Belo Horizonte. E eu fazia a função de assistente de acusação. Então, quando chegou na réplica, que lá no Tribunal do Júri você tem a primeira fala da acusação, que é dividida promotor e assistente, e tem a fala da defesa. A defesa termina de falar, aí o juiz pergunta para o Ministério Público se ele quer voltar na réplica, replicar aquilo que a defesa falou. Aí o Ministério Público falou que não votaria na réplica. Não vou votar na réplica. Aí o assistente, não, mas eu quero voltar, porque eu estou ajudando o promotor. Ele não quer voltar, mas eu entendo que é importante voltar. Aí o juiz discordou. Entendi. Então uma vez um cerceamento de acusação. Olha que coisa interessante. À medida que o juiz discordou, depois os réus foram... É diferente que a gente vê cerceamento de defesa. Né? Aí os réus foram absolvidos. Foi um absurdo. Né? Porque, aqui chocou a cidade toda. A acusação não voltou para falar que aquilo que a defesa estava falando não estava muito correto, né? Que tinha um outro ângulo de visão que era um ângulo mais protetivo da sociedade. Né? E isso gerou o quê? Um recurso do assistente do Ministério Público e o Tribunal de Justiça anulou o processo. Por quê? Porque o assistente tem o direito de falar, mesmo que o promotor não queira falar. Olha, que interessante. Interessante. Trazer para o público, olha para vocês verem que coisa. São informações que a gente tem que ter. E hoje em dia fala assim que todos são culpados. O que é esse papo de presunção de inocência? Que papo que é esse? Que papo é esse? Que papo é esse? Que papo é esse? Então, nós temos várias garantias. Eu até fiz uma listinha aqui para você. Ó. Nós temos, por exemplo, devido processo legal, quer dizer que o processo ele segue uma regra. Nós sabemos como ele começa, como ele segue, como ele termina. Nós temos dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Todos têm que ser tratados com dignidade. Pode ser o maior assassino, estuprador, o pior bandido do mundo. Ele tem que ser tratado como uma pessoa humana. Isso é constitucional. Nós temos cláusula pétrea. O juiz independente e imparcial que eu já falei, o juiz natural, que é o juiz do local do fato, é aquele que tem que julgar o fato. Contraditório, ampla defesa, tudo que um lado fala, o outro tem que ser ouvido para poder contrariar o que foi falado. Ampla defesa, uma possibilidade do réu produzir sua defesa da melhor maneira possível, através de advogado.
igualdade entre as partes, motivação dos atos judiciais, até chegar lá na presunção da inocência. Na religião que nós professamos, que é o cristianismo, a religião católica, eles dizem que o ser humano nasce culpado, que é o pecado original. Né? Então, tem o pecado original. Então, você tem que ser batizado para ficar livre do pecado original. Olha, o pecado desde Adão, todo mundo vem sendo batizado, cada um que batiza fica livre do pecado. Para o direito, não é exatamente o contrário. Todo mundo nasce o quê? Inocente. Para a pessoa ser considerada culpada, eu preciso de uma acusação formal do Ministério Público e de uma sentença de um juiz criminal. Dessa sentença não é possível mais ter recurso. Quando chegar nessa fase que não cabe mais recurso, aí eu posso dizer que a pessoa é culpada. Até lá, ela é considerada inocente. Olha que interessante. Fulano de tal disparou contra a esposa em praça pública. 15 pessoas assistiram. Ficou gravado num vídeo desse olho vivo da Polícia Militar. Pessoas gravaram com o aparelho celular, mandaram tudo isso para a delegacia, prova evidente. 15 pessoas foram falar com o delegado, eu presenciei, foi ele que atirou, a vítima morreu ali, não teve chance de defesa. Todo mundo viu. É considerado culpado? Não, é considerado inocente. Por quê? Porque eu não tenho ainda a sentença penal condenatória. Até o momento da sentença penal condenatória com trânsito julgado, ele é considerado e deve ser tratado como inocente. Isso não significa que ele é um coitadinho, porque ele é inocente, é um coitadinho. Não, ele é tratado como uma pessoa humana e eu presumo que ele é inocente, porque quem tem que provar que ele é culpado é o promotor. Mas 15 pessoas viram, certo. 15 pessoas viram, elas vão ter que chegar na frente do juiz, na frente do advogado da defesa e comprovar o que elas viram ali. A partir desse momento, o juiz analisa a prova e decide. Vai cair lá naquela parte que a gente falou do inquérito, Isso, da denúncia, processo. É a pronúncia que a gente tem? Nós temos uma pronúncia também. Lá no processo do júri, nós temos duas fases. Tem uma primeira fase que vem depois da denúncia, vai até uma decisão que o juiz profere, que é fase de admissibilidade da acusação. Tem elementos mínimos provados judicialmente, durante a instrução, audiência de instrução, que houve testemunhas e tal. Tem elementos mínimos, que a vítima morreu, que foi o fulano de tal o autor, possivelmente o autor. Tenho. Aí o juiz profere uma decisão que se chama pronúncia. Essa decisão manda o réu para julgamento popular, pelo tribunal do júri. Entendi. A pronúncia é isso. Mas a decisão de mérito, que ele passa a não ser considerado inocente mais, é lá na frente, depois que o tribunal do júri condenou e aviou todos os recursos. Não cabe mais recurso. Aí ele aviou todos os recursos, não cabe mais trânsito julgado, agora ele pode ser tratado como culpado. Aí ele vai ter uma condenação naquela. Aí vai ter uma condenação com trânsito em julgado. A Constituição diz assim, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Esse é o princípio. Ok. Esse é o princípio. Antes disso, eu tenho que ser tratado como inocente. Isso tem qual repercussão? Olha, durante o processo, ninguém pode apertar a pessoa assim, maltratar a pessoa durante o processo. A prisão dessa pessoa só se for necessária, não é porque praticou um crime que ela vai ficar presa. A prisão tem que ser necessária. Olha, corre o risco de fuga, corre o risco de ameaçar testemunhas, corre o risco de destruir as provas, corre o risco dela sumir com o dinheiro que ela tem para não indenizar a vítima. São coisas que autorizam a prisão. Por quê? Se não tivesse a presunção de inocência, praticou o crime, tem que obrigatoriamente ficar preso. Antigamente exatamente, era assim. Por isso que a gente tem a liberdade provisória com e sem fiança, né? A gente tem o relaxamento de prisão também, né? O habeas corpus, que é uma garantia também. Chegou uma pergunta aqui pra gente. E o caso do filho que matou o pai e depois jogou no sofá e pôs fogo no corpo do pai, que foi absolvido. Cabe recurso? Eu tomei conhecimento desse caso, inclusive eu tive acesso aos autos. O acusado... Gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Enviem suas perguntas. O acusado foi absolvido. O acusado era filho.
É. né? Então, ele, junto com mais duas pessoas, teriam matado o pai dele e começado a destruir o cadáver. Mas o tribunal do júri acabou absolvendo. Dessa decisão de absolvição, coube um recurso que se chama apelação. Ainda está em grau de recurso, está no Tribunal de Justiça. Ah, ainda está. Então, É, então coube coube um um recurso, recurso, né? porque Quem sempre vai perde ter. pode recorrer. Se o réu perdeu, foi condenado, ele pode recorrer. Se o Piora a promotor, situação dele, se se ele. o promotor perdeu, que o sujeito foi absolvido, o promotor pode recorrer. E piora a situação dele se ele apelar daquela condenação? Ou aquela pena pode piorar? Ou vai ficar só naquela pena que o juiz de natural deu? Veja bem, essa é uma pergunta interessante. Lá no direito administrativo, você tem uma decisão administrativa, lá, por exemplo, prefeitura, tem um processo administrativo, você tem uma punição lá de suspensão de 3 meses. Aí você recorre. Lá no direito administrativo, essa punição pode chegar a 1 ano, pode chegar a demissão. Porque lá mesmo você recorreu, você pode ser prejudicado pelo seu recurso. É, Lá no por isso que eu estou te administrativo. perguntando. No processo penal, não pode. Ah, Eu, tá. eu fui condenado a O pena de juiz 2 natural anos. deu ali uma 2 anos. condenação. Eu recorro porque eu quero ser absolvido, ou porque eu quero uma pena menor. O tribunal, só eu que recorri, o promotor não recorreu. O tribunal não pode piorar a minha situação. Tá. Seria a vedação da piora da decisão judicial quando o recurso é só da defesa. Tá, então por isso que é importante também a gente aqui alertar as pessoas da contra-razão da apelação, né? Porque é um instrumento importante, porque senão ele vai ser, se não tiver uma apelação e não tiver um recurso para combater essa apelação, ele pode ser absolvido. Ele pode ser absolvido. Ele não vai piorar, mas ele pode melhorar. Quando o réu recorre, sempre que a pessoa está recorrendo, ela quer melhorar a situação dela. Quando é o promotor, nesse caso do menino que dizem que matou o pai, nesse caso aí, quem recorreu foi o promotor. Então, o que o promotor quer? Fazer um novo júri e provar que o rapaz é culpado. É isso que o promotor quer. Entendi. Se o tribunal concordar, o tribunal vai mandar fazer outro júri, só. Aí o tribunal do júri de Pouso Alegre vai decidir se ele é culpado ou inocente. Se ele for considerado inocente de novo, aí acabou, não cabe mais recurso. Ah, entendi. Tá? Chegou mais uma pergunta aqui pra gente, ó. Essa aqui é bem interessante. Essas garantias do processo criminal que estão sendo observadas no julgamento do ex-presidente Bolsonaro? Gente, aí vamos lá. O ministro levou 11 horas para fazer um voto. 11 ou 13 horas, né? Complicado, né? O senhor consegue. Eu tenho acompanhado, sim, bem de perto, inclusive eu tive acesso à íntegra do porque processo. chegou pra gente aqui, ó, acabou de chegar, eu acho que é porque tá tendo voto da Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, né? Hoje o Bolsonaro é considerado condenado já. Porque Quer dizer que a presunção de inocência ele já. ainda mantém, porque ainda cabe recurso. Não. Na população, para a população, a presunção de inocência dele já não tem. Para alguns não tem faz tempo. Para alguns não tem faz tempo. Então, no processo dele, no início, alguns advogados reclamaram que não estavam tendo acesso aos autos. Isso é uma violação de garantia, com certeza. Se for verdade, porque pode ser fake news e pode ser verdade. Né? Eu te digo o seguinte, eu entrei no site do Supremo Tribunal Federal, eu acessei o processo, eu consegui ver inúmeras páginas de processo, vi tudo que tinha lá. Vi tudo. Então, eu não sei por que alguém não teria conseguido. Mas se for verdade que alguém não conseguiu, algum advogado ficou sem conseguir ver as provas dos autos, aí isso é uma violação de garantia. Nós não sabemos se isso é verdade. Se for verdade, é violação. Agora, veja bem, o Bolsonaro foi ele e esse grupo número 1 agora, isso, grupo idealizador do golpe, vamos dizer assim, né, que é o que a imprensa fala. Esse grupo idealizador foi denunciado, são 8 pessoas, foram denunciados, e eles receberam uma intimação do Poder Judiciário para apresentar uma defesa. Durante a investigação, os advogados acompanharam, puderam pedir produção de prova, quando teve busca e apreensão eles acompanharam, então teve a participação durante o inquérito policial. Depois que eles foram intimados para apresentar a defesa, cada um deles constituiu seu advogado e apresentaram as suas defesas.
Depois disso, teve uma sessão de julgamento, igual essa que está tendo agora, só para receber a denúncia. Ah, Só para sim, receber a sim. denúncia. Os advogados puderam falar por 1 hora cada um. O Ministério Público falou primeiro, porque é assim que funciona: primeira acusação, por última defesa. O Ministério Público formulou a acusação por 1 hora, aí eles fizeram as suas defesas por 1 hora. Né? Teve uma fase de produção de prova ali sobre a admissibilidade da acusação. Aí foi recebido por unanimidade da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, 5 votos, 5-0. Receberam a denúncia, aí começou o processo. No Ah, processo teve as tá. garantias? Teve. Por que que teve? Os advogados tiveram acesso a todo o escopo probatório. Tudo que foi feito de prova, os advogados tiveram acesso. Com pouco tempo, com muito tempo, não importa, eles tiveram acesso. E fizeram suas defesas, arrolaram suas testemunhas, as testemunhas foram ouvidas, tanto da acusação quanto da defesa, os réus foram interrogados, puderam falar suas versões sobre os fatos, os interrogatórios foram amistosos, ninguém ficou pressionando, tanto que no interrogatório do Bolsonaro ele fez até piadinha. Eu Foi lembro. assim um clima tranquilo, foi um clima tranquilo. Então, até esse ponto, garantidas todas as garantias constitucionais deles, agora as defesas, semana passada, fizeram as suas alegações finais, orais, o Ministério Público fez a dele também, os advogados tiveram 1 hora, puderam falar, apresentar prova, vídeos, todo tipo de apresentação oral eles fizeram, está gravado para quem quiser assistir. Né? E agora são as votações. Nós tivemos votação Quem do foi o relator. primeiro O relator é o relator? primeiro, que é o Alexandre de Moraes. Depois Flávio Dino. Os dois votaram pela condenação. Ontem foi o Luiz Fux. O Luiz Fux absolve Bolsonaro, absolve outros, absolve 6 e condena 2. E ainda diz que o processo não tinha que correr no Supremo Tribunal Federal. Só que ele tem, esse Luiz Fux, 600 julgamentos do mesmo caso, que o caso são muitas pessoas, então foi dividindo. Ele julgou 600 vezes falando que a competência era do Supremo. E E agora ele agora ele fala falou que que, não. né? E as pessoas estão falando que é uma grande aula que ele está dando de processo penal e direito penal e processo penal, né? É um voto divergente. Né? É. Ele buscou lá naquilo que os advogados sempre falam, que é Luigi Ferraioli, que é a teoria do garantismo penal. Ele foi lá buscar na fonte para falar sobre isso. Eu achei ótimo. Né? E agora nós tivemos o voto hoje, não sei se já terminou, mas da Carmen Lúcia dando a entender que votaria pela condenação. Então, com 3 Entendi, votos já está condenado. Porque a maioria entendi, de 5, 3 já basta. Vai ficar entendi. faltando um presidente, que é o Zanin. Aham. Talvez amanhã, imagino que amanhã ele já dê seu voto. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Se não for hoje, será amanhã na parte da manhã, e na parte da tarde eles vão fazer se confirmar, eles vão fazer a aplicação da pena. Qual que vai ser a pena deles? Né? Há Entendi. quem diga que vai chegar em torno de 43 anos. Eu não sei se chega a tanto, não. Mas que vai ter uma pena alta, eu acredito que sim. Tá. Robilson, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente no Solta o Verbo. Foi muito, assim, prazeroso estar contigo mais uma vez, vendo você falar, dando uma aula para mim, que sou leiga no assunto do direito criminal. E queria que você deixasse aqui uma última mensagem para quem está aqui participando com a gente, e deixasse suas redes sociais, seu telefone, o endereço do seu escritório para quem quiser procurá-lo. Ok, eu agradeço muito a oportunidade de estar com você aqui. Você é uma amiga já há muitos anos. É uma grata satisfação de participar com você. E a mensagem que eu quero deixar para qualquer pessoa que for acusada de um crime, que busque acesso a um advogado que tenha capacitação suficiente para defendê-lo e exerça seus direitos. Tem que ser considerado inocente até o final. E sempre cabe uma discussão do mérito, uma discussão da prova. Então, não deixe de buscar o seu direito. Não é porque existe uma acusação que a guerra está vencida. Não. O Poder Judiciário tem que julgar de acordo com a prova. E sempre a gente pode discutir isso. Tá, e deixa suas redes sociais para gente. @Rovilson Carvalho.
Seu endereço. O endereço, nós estamos na Comendador José Garcia, Certo. aqui no centro da cidade. Tá joia. Eu Muito agradeço obrigada. muito a possibilidade aqui de Obrigada. conversar com você. Obrigada. Pessoal, obrigada mais uma vez e vamos para o próximo bate-papo, tá? Espero por vocês. Até mais.